Lucas, no capítulo 19, no versículo de número 9 e versículo de número 10. É um texto bastante conhecido, vai falar a respeito da conversão de Zaqueu. Então a gente quer ler somente os dois últimos versículos dessa linda história. Vamos lá, versículo 9 e versículo 10 de Lucas 19, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pelo que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a Deus por essa palavra. Ainda, meu Deus e Pai, nessa oração, muito obrigado, Senhor, porque temos lido agora 2 versículos da Tua palavra para meditação nesta noite, Pai. Sabemos que o Teu Espírito Santo tem todo o poder para nos usar aqui no estúdio da Rádio Remissão e para também levar essa mensagem às vidas que estão agora, quem sabe, em suas casas, quem sabe em seu local de trabalho, em algum lugar, Pai querido, acompanhando essa programação. Quem sabe alguém que ligou o rádio do seu aparelho celular agora e está nos acompanhando. Deus abençoe grandemente essa vida, que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra nos corações daqueles que nos acompanham, daqueles que ainda haverão de acompanhar essa programação em outros dias. Nós oramos, Pai, crendo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos amados, não há na história da Terra um personagem mais falado, mais discutido, mais ensinado do que o nosso Cristo Jesus. Jamais houve na Terra alguém que fosse tão falado, tão meditado e tão perseguido como foi Jesus. Nós entendemos que vivemos tempos difíceis, o tempo do fim, já os sinais são muito claros, que o tempo do fim se aproxima. E quanto mais chega o tempo do fim, mais a perseguição vem àqueles que são seguidores de Cristo Jesus. É claro que a história nos mostra que poucas décadas depois que Jesus foi ao céu ressurreto, a perseguição para com os cristãos já foi muito grande, a ponto de cristãos serem queimados vivos, cristãos sendo colocados para leões devorarem, cristãos sendo mortos de várias maneiras. Ou seja, o inimigo sempre tentou destruir e acabar com o Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, já foi determinado que não se falasse, que não se ensinasse mais a respeito de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro se levanta e fala: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram ensinando e falando sobre Jesus. Então os primeiros apóstolos foram o maior exemplo de que falar de Jesus, ensinar Jesus, sempre foi motivo de perseguição de uma forma ou de outra. Quando o inimigo não consegue tirar a vida daqueles que falam de Jesus Cristo, ele tenta de várias formas dividir, separar as pessoas. Ou seja, sempre está tentando colocar empecilhos àqueles que falam e que ensinam e que servem a Jesus Cristo. Ora, eu estou falando isso certamente para muitos irmãos, líderes de igreja, líderes de congregações, que sabem muito bem do que eu estou falando, como o inimigo se levanta para separar, para dividir, para tentar calar aqueles que falam de Jesus Cristo. Mas sabemos que é impossível. Sempre, enquanto houver essa oportunidade, enquanto Jesus não vier arrebatar a sua igreja, enquanto não acontecer naquele instante também o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo, vamos continuar falando de Jesus Cristo, mesmo que venham as perseguições. De vez em quando chega até nós notícias
de irmãos e irmãs sendo presos, mortos, porque não deixam de falar de Jesus lá nas suas igrejas, em países comunistas, países não cristãos. Ali a perseguição é maior. Quantos crentes têm que adorar a Jesus escondido? Não pode até mesmo muitas vezes falar que é cristão, porque a perseguição vem e pode ser preso e pode ser até morto. E o país brasileiro ainda está sendo abençoado por essa possibilidade que temos de falar ainda abertamente de Jesus Cristo. Mas sabemos que o tempo se aperta, o tempo se abrevia, e eu sei que vai chegar um momento aqui em nosso país brasileiro que a perseguição vai chegar, e aí vamos ver os crentes corajosos, os crentes verdadeiros que não negarão a sua fé de forma alguma. Nesse tempo haveremos de provar a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa preocupação atualmente é pensando no futuro dos nossos netos, não é? Das crianças que ainda são pequenas, não é? Como elas farão, como elas defenderão a causa de Cristo. Eu sei que naquele instante o Espírito Santo haverá de fortalecer, de dar sabedoria, e compete a nós hoje ensiná-las, dar bons exemplos para que eles aguentem firme quando vier a perseguição. A história conta desde quando Jesus surge no mundo, já há pouco mais de 2000 anos, as pessoas falam de Jesus Cristo. Já na Bíblia Sagrada diz que algumas pessoas diziam até que ele era um grande profeta, ou trataram como um grande mestre, um bom mestre. Pessoas viram, falaram a respeito da sabedoria de Jesus Cristo, da profundidade das suas palavras. Pessoas disseram e quiseram conhecê-lo como sendo um homem que fazia milagres, fazia grandes sinais. Um exemplo disso, o próprio Herodes um dia queria conhecê-lo para ver se Jesus faria um grande sinal na sua presença. Pessoas seguiam a Jesus Cristo, olhavam para ele, até disseram que ele era o próprio Elias que havia ressurgido, ou algo semelhante. Então eles sempre tiveram esses pensamentos a respeito de Jesus Cristo. E o tempo não mudou. No tempo em que vivemos, pessoas ainda apenas olham para Jesus como um grande, bom exemplo a ser seguido. Outros olham para Jesus Cristo e dizem dele que ele ainda é um grande profeta. Pessoas olham para Jesus Cristo e dizem que ele foi apenas um grande milagreiro, né, que fez grandes milagres. Há aqueles ainda que dizem que Jesus Cristo na verdade nem existiu, foi criado na mente de alguém e foi colocado na Bíblia Sagrada como um personagem fictício, porque não acreditam em Jesus. Mas a própria Bíblia Sagrada é o nosso guia, a Bíblia Sagrada que nos conduz, nos ensina a respeito de Jesus Cristo. Ela fala de Jesus, o próprio Jesus fala. Por que ele veio ao mundo? Veja, nós lemos aqui na palavra do Senhor que ele encerra no último versículo, que é o versículo 10, essa conversão de Zaqueu. Ele diz assim, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. Então ele estava falando aqui de primeira mão, como exemplo do próprio Zaqueu, que era um homem perdido. Zaqueu era considerado um pecador, um publicano. Naquele tempo ele era um homem desprezado, embora sendo ele judeu, né? Mas era um serviçal, um trabalhador que prestava serviço aos romanos. Por isso ele não era bem aceito na sociedade judaica. Ele era considerado um grande pecador, um publicano, não é? Um homem que usurpava o dinheiro dos seus irmãos, cobrando impostos. Veja, mas para Cristo, o que era Zaqueu para Cristo? Era um homem perdido que precisava de salvação, apenas isso.
E a Bíblia diz que, no texto que nós lemos no final, a história de Zaqueu conta